Primeira coisa que me disseram quando eu aceitei vir falar aqui hoje é que os primeiros 40 segundos da palestra eram os mais importantes de todos. Na hora me vieram algumas imagens de eu dançando, pensando num flash mob, cantando, fazendo malabares. E claro que 5 segundos depois eu pensei em desistir. Porque, como vocês podem perceber, o palco não é exatamente meu ambiente de conforto. E eu sou incapaz de, no primeiro minuto de uma apresentação, produzir qualquer coisa relevante. Preciso desse tempo para me acalmar. Obrigada. Esse relógio não ajuda muito. Então, eu só me coloco em situações como essa, quando eu sou obrigada, como aquelas torturas do colégio, ou quando o tema sobre o qual eu tenho a oportunidade de falar é tão maior que eu, tão mais importante do que o meu medo de me expor e pagar mico, e esse mico ser espalhado online, como no TED, que esse é o motivo de eu estar aqui hoje. O motivo de eu estar aqui hoje é falar sobre um tema que me faz levantar da cama todos os dias, há mais de um ano, desde que eu abandonei uma carreira numa grande empresa para empreender. Eu vim falar sobre uma revolução colaborativa. Tem gente me mandando uns bilhetes aqui. Uma revolução colaborativa que está mudando de forma estrutural, irreversível e é inevitável a forma com que as pessoas se relacionam, aprendem, produzem e consomem. Uma revolução que eu tenho muita clareza do impacto positivo que ela pode gerar para o mundo inteiro. Tenho a sensação de que a maioria das pessoas ainda não se deu conta dela. E tenho a convicção de que a gente pode não só acelerar ela no Brasil, mas a gente pode tornar junto essa nova dinâmica o grande legado para o país em 2016. Essa revolução, como a maioria das revoluções, ela surge de uma consciência pós-crise, quando fica tão evidente que os modelos atuais já não funcionam mais para ninguém. E depois das crises financeiras, das ameaças climáticas, a gente começou a viver uma crise de valores, que deixa tão claro que essa sociedade baseada na ganância, na escassez, na competição, não tem futuro para ninguém. Nem quem ganhava, nem os poucos que ganhavam com essa dinâmica, acreditam mais nela. A fragilidade dela está muito clara. E a urgência de novos modelos também está muito clara. Agora, o lindo disso é que essa consciência pós-crise veio acompanhada de uma evolução tecnológica, de um barateamento tecnológico e da expansão da internet, que permitiu com que pessoas com valores, interesses e insatisfações em comum se unissem para propor e adotar novas soluções. E aí a gente vê o nascimento, ou melhor, a configuração da geração G, de generosidade, não de ganância. Uma geração que não tem limite de idade. São jovens de coração, criativos, inteligentes, empreendedores, não empreendedores em negócio, empreendedores na vida, não conformistas, do bem. Pessoas que estão em busca de um propósito e que atrelam esse propósito, na sua maioria das vezes, a ajudar o outro. Essa tela traz uma imagem da palestra do Mark Worden no piquenique do ano passado, em que ele apresenta essa pesquisa que ele fez e que descobriu que 84% das pessoas no mundo estão em busca de um propósito, ativamente. E o estudo está totalmente disponível online, é gratuito. E quando você clica, você vê que no Brasil esse número sobe para 94.
Outra coisa linda que ele conta na palestra é que existem motivos biológicos para isso. Quando a gente ajuda alguém, tem um hormônio que é liberado no nosso cérebro, que é o mesmo hormônio que é liberado pós-orgasmo. Então, a gente brinca que é literalmente um tesão colaborar e ajudar o outro. Então, a gente está falando de pessoas que, por questões sociais e biológicas, querem fazer a diferença no mundo e que, por questões contextuais e tecnológicas, pela primeira vez, podem, em grande escala. Esse é um mapa antigo e hilário, ele tem 1 ano, mas com certeza já mudou demais. Das principais ferramentas de crowdsourcing, ou colaboração em massa do mundo, nas suas diversas modalidades. Então, são iniciativas que facilitam com que as pessoas se unam para financiar um projeto que elas acreditam, para idealizar uma solução para algum problema social, para mobilizar pessoas para uma causa. E quando os custos da colaboração caem tanto, quando isso fica tão mais fácil, essas iniciativas se multiplicam pelo mundo inteiro. Porque além delas serem inteligentes e ganha-ganha, gerarem valor compartilhado, elas geram uma sensação gratificante em todo mundo que participa. E aí a gente começa a co-criar uma nova economia, ou wikinomia. Uma economia, como a gente gosta de dizer, que é feita de negócios com fins positivos e, muitas vezes, meios lucrativos. Uma economia que é baseada na cultura do cuidado, da colaboração e do compartilhamento. Hábitos antigos que agora a gente resgata em formatos ainda mais interessantes e numa escala antes inimaginável. Uma economia que, como a Rachel Botsman, que é uma das maiores especialistas no assunto, divide, tem 3 principais setores. O primeiro, de produtos e serviços compartilhados. Bicicletas compartilhadas, carros compartilhados. A gente muda a nossa relação com a propriedade. A gente precisa possuir ou a gente precisa acessar o benefício de um bem. Outro setor dessa nova economia são mercados de redistribuição, que permite com que pessoas aluguem bens para outras que precisam do acesso do benefício. Um exemplo clássico é de uma furadeira que você compra e usa na sua vida inteira 14 minutos. Então, se você pode alugar ela, gerando renda, e ainda alguém alugar de você por um preço mais barato do que compra, você gera economia para os dois e você gera um benefício ecológico, porque você aumenta o ciclo de vida dos produtos. O terceiro setor são iniciativas que fomentam um estilo de vida colaborativo. E tem cases incríveis. A minha vontade é ficar a semana inteira, mesmo no palco nervosa, só falando desses cases. Mas um dos que mais me intriga é o Couchsurfing, uma comunidade de milhões de pessoas que cedem seus sofás gratuitamente para viajantes que resolvem visitar suas cidades e que ficam em sofás de estranhos gratuitamente quando visitam suas cidades. Confesso que a primeira vez que eu ouvi falar nisso, eu falei, caraca, eu nunca ficaria no sofá de um estranho, eu vou roubar meu rim, sei lá. E a verdade é que a taxa de sucesso e de satisfação desse site é de 99%. 99%. E 1% tem motivos banais de atraso ou de desorganização. O lindo dessa nova economia, uma das coisas lindas, acho que linda é a palavra que eu mais falo aqui, é que a gente volta a conviver, a gente volta a confiar um no outro. Outro exemplo de dinâmicas que promovem... meu Deus, deu branco. Que promovem um estilo de vida colaborativo são os sites de crowdfunding. Você pode até não estar preparado para ficar no sofá de um estranho. Mas será que você não está preparado para colaborar com R$30 para um projeto que você acredita? E ainda ganhar uma recompensa em troca? Essa é a dinâmica dos maiores sites de crowdfunding do mundo. E o maior deles é o Kickstarter, que sozinho já mobilizou mais de 250 milhões de dólares para projetos criativos. Já tirou da gaveta mais de 20 mil projetos. Cada vez que eu olho esses números, eles crescem absurdamente. Com a colaboração de mais de 2 milhões de pessoas.
esse exemplo era para colaborar para a produção de um game. O dono do projeto estava pedindo R$400 mil e arrecadou 3.300.000, de 87 mil pessoas. O primeiro milhão veio em 8 horas. É claro que isso é um caso atípico, mas mostra o poder dessa dinâmica. E alguém aqui acha que as pessoas colaboraram porque, tadinho, ele não precisava de dinheiro? Colaboração não é sobre carência de quem está propondo a mobilização, é sobre a potência desses encontros de pessoas com interesses em comum. E não é uma moda. Já movimenta 110 bilhões de dólares e todas as pesquisas indicam que esse é o futuro. E aí, quando a gente vê a ganância cedendo espaço para a generosidade, como nos negócios sociais, a posse para o acesso, como em todos os mercados de compartilhamento, o controle para a participação, como as dinâmicas de cocriação, a competição para a cooperação, como as plataformas de crowdfunding do Brasil fazem hoje, se unindo para construir uma cultura, a gente percebe que a gente está vivendo uma nova era, muito mais do que uma nova economia. Uma era em que, para alguém ganhar, ninguém precisa perder. E que tudo é possível quando existe interesse e esforço coletivo. Uma era que vai muito além de um pensamento baseado na escassez dos recursos finitos e que entende e que belamente trabalha com os recursos abundantes que não só não se esgotam, como se multiplicam com o uso, a criatividade, o conhecimento, a rede, as tecnologias. E aí, nesse contexto, o Brasil tem tudo para ser referência mundial. A gente é um povo extremamente criativo, solidário, relacional, conectado. A gente encabeça todas as métricas sociais, de redes sociais do mundo. E, queira ou não, já vendo o que está acontecendo lá fora, essa dinâmica vai chegar aqui, ela já está chegando. Em passos lentos, mas ela está chegando. Mas eu vim falar de coisas na medida do impossível. Então, a minha proposta, o meu sonho, é que a gente não sente e espere essa dinâmica chegar, que ela vai ser bem recebida, já está sendo. A minha proposta é que a colaboração passe a fazer parte do DNA da identidade do brasileiro. Que esse seja o grande legado que a gente vai deixar já para 2016. As vantagens dessa nova dinâmica são inquestionáveis, tanto para gerar riqueza, como para gerar valores de cidadania numa sociedade mais saudável. Então, por que não? Por que não exportar tecnologias colaborativas, além da imagem de futebol e carnaval que a gente tem? E a única forma, na nossa visão, de fazer com que isso aconteça nessa intensidade, nessa velocidade, é unir todas as esferas sociais para derrubar as barreiras de engajamento nessa nova dinâmica. Tornar a colaboração tão fácil e tão sexy quanto o hábito de compra. E uma das principais barreiras que a gente encontra nesse discurso, na verdade, está dentro de cada um de nós, que é a descrença nas instituições. As pessoas falam, logo agora que a gente pode, como sociedade, se unir esse movimento Power to the People, que surge com todas as ferramentas de crowdsourcing. Logo agora que a gente não precisa de empresa de governo para gerar transformação, por que eu vou me unir com eles? No fundo, tudo faria no mesmo saco. Tudo que é dinheiro, ganância, não está nem aí para você. Tem esse discurso, e eu entendo de onde vem esse discurso. Mas também eu vim de um modelo desse, e não é exatamente isso. Eu gosto de lembrar que essas pessoas que a gente tanto critica são, na verdade, muito mais parecidas com a gente do que a gente gostaria. Eu gosto de pensar que elas são pessoas de bem, em piloto automático, que não se dão conta das suas ações e omissões na vida dos outros. Na maioria das vezes, gente, é claro que tem os filhos da puta que não tem jeito, mas assim, na maioria das vezes.
Agora, voltando para a maioria, é importante lembrar de como essas pessoas, como nós fomos criados. A gente foi criado numa sociedade que estimula, que acredita na competição como o único combustível para a evolução. Onde as pessoas se tornam, sim, mais individualistas, preocupadas com aquilo que é só delas. Um exemplo emblemático, e bobo, mas emblemático disso, são os jogos mais vendidos no mundo. War e Banco Imobiliário. A gente cresceu brincando isso. O Banco Imobiliário está nas regras. O objetivo é falir o adversário. Então, vamos dar uma trégua para essa maioria das pessoas que talvez estejam em piloto automático. É uma hipótese que eu acho que vale a pena a gente tentar. E sair de um discurso de 99% contra um e para um discurso de 99% mais um. Porque esse um é muito poderoso. Esse um tem um poder de financiamento, de comunicação, de articulação, que pode acelerar essa adoção dessa dinâmica de forma absurda. Eu estou estourando meu tempo, então vou passar. Eu ia dizer que essa palestra é imperdível sobre Open World, do Don Tapscott, que ele diz também que as novas instituições vão ser reformuladas com base nos novos valores. Simples, não só por benfeitoria, mas porque as pessoas são inteligentes o suficiente para saber que essa é a única forma de ser relevante no futuro. E aí, quando a gente permite isso, se permite a pensar, a gente pode começar a sonhar em que mundo seria esse, onde o poder de realização das pessoas se junta ao poder de articulação e financiamento dos governos e das empresas. A gente começa a pensar que a gente devia ter um ministério da colaboração. A gente começa a pensar que os próximos ícones de negócio brasileiro poderiam surgir de editais de fomento a negócios sociais. A gente começa a pensar que os ícones do capitalismo, os bancos, poderiam se unir para patrocinar plataformas de crowdfunding, como uma alternativa mais inteligente e sustentável ao empréstimo. Não é tão doida essa ideia, não. Se você pensar, eles mesmos propõem isso. O Itaú fala, o mundo muda. O Santander diz, vamos fazer juntos? O Bradesco valoriza a presença. E se todos os bancos tivessem presença nesse mercado, incentivando e divulgando as possibilidades do crowdfunding, como diz o Banco do Brasil, seria bom para todos. Isso também seria bom para eles, porque resgata o propósito, que é uma das questões que mais motiva os funcionários, diminuindo o turnover e por aí vai. Então, para encerrar, que só faltam 20 segundos, eu acho que se a melhor forma de prever o futuro é criar, eu acho que a gente tem que fazer junto e eu acho que a gente tem que fazer agora. Obrigada.